Companheiras e companheiros de luta, saudações. Vamos a mais um Dois Dedos de Prosa em nosso canal Militância Atenta. Bom, vimos anteriormente de que maneira o artesão e o pequeno produtor ganharam um patrão e se tornaram empregados. Sem outros bens que não sua própria força de trabalho, tiveram que, para sobreviver, vendê-la pelo preço estabelecido pelo patrão. Isso ocorreu na época do feudalismo, na época dos senhores de terra e de gente. Hoje vamos começar uma conversa sobre o processo histórico que gerou esse tipo de exploração de uma classe sobre a outra, para que fique claro que nada foi obra do destino. Nada foi porque tinha que ser assim. Nada foi porque uns trabalharam mais para merecer o privilégio de dominar outros, que teriam trabalhado menos. As carências, as necessidades, as dificuldades do trabalhador não são parte de um plano divino para testar e purificar sua alma. A história de que o filho de pobre vai ser pobre pode ser mudada, desde que a consciência de classe faça brotar a consciência da necessidade de organização coletiva. Como ponto de partida para a nossa reflexão, vamos analisar a mais antiga e cruel forma de exploração do trabalho, a escravidão. Um escravo e outro dono de escravo, simplesmente. Temos que considerar que a escravidão define um tipo de relação de trabalho entre os homens. Desde a antiguidade, povos como os babilônios, egípcios, assírios, hebreus foram povos que se utilizaram da escravidão. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, escravos serviam tanto para trabalhos domésticos como para lutas mortais em arenas para a simples distração dos, abre aspas, nobres e da plebe. Como surgiam os escravos? Eles eram obtidos como resultado de vitórias militares contra outros povos. Eram comprados por pessoas de posse e executavam toda sorte de trabalho, tais como agricultura, minas, trabalhos artesanais e, acreditem, até mesmo como força policial. Conta-se que em Atenas o uso de escravos tinha a importância especial de permitir que o dono simplesmente tivesse mais tempo para exercer atividades sociais e intelectuais. Bom, fosse como fosse, apesar de todo o sofrimento, aqueles escravos recebiam um tratamento completamente diferente dos escravos africanos que compuseram a vergonhosa história da escravidão na América e que, no caso do Brasil, deixou consequências até hoje permanentes nas relações de trabalho, como veremos mais à frente. Resumindo nossa conversa de hoje, a existência de escravos e proprietários de escravos foi a primeira importante divisão de classes na história da humanidade. Ou seja, foi o início do processo de exploração de uma classe sobre a outra, uma excrescência que permanece até os dias de hoje, apesar de vestir outras roupagens. Continuaremos essa conversa na semana que vem. Cordiais saudações a todas e a todos.